Quarta, 27 de novembro de 2024, sejam bem-vindos. Hoje é dia de estudar os nossos textos extras, alguns textos aí que a lição traz, além daqueles que estão diretamente ligados à lição e à história da semana, e tentar entender o que outras passagens da Bíblia dizem a respeito desse assunto. Nossos textos extras estão em Deuteronômio, capítulo 15, versos 7, 8, 10 e 11, e Atos, capítulo 2, 1, 42, 46 e 47. Vamos começar com Deuteronômio, que é um texto que já, inclusive, lemos nessa semana. Diz o seguinte: se houver algum pobre... Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. A outra passagem extra está em Atos. Atos diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então vamos lá. Seguindo aqui o contexto da lição, ela está perguntando o que mais chamou sua atenção nesse texto. Então, façam isso, deixem aí nos comentários do vídeo ou no nosso grupo, o que mais lhe chamou a atenção nesse versículo. Qual foi a parte do versículo que mais lhe chamou a atenção? Ficou alguma dúvida? Se ficou, coloque aí também. Eu gostaria de ter a oportunidade de te ajudar com essa dúvida, tá bom? Nossa lição segue dizendo o seguinte: parece que os judeus haviam se esquecido das leis que Moisés lhes tinha dado para proteger os pobres e para ajudá-los a compreender o significado de sua própria libertação. Assim que Neemias soube do problema, ficou muito zangado, mas em vez de tomar providências imediatas, preferiu passar alguns momentos em oração e refletir sobre o assunto antes de falar ao povo. Quando estava pronto para tratar do problema, não usou apenas palavras, mas também agiu. Reuniu recursos para comprar de volta os filhos que haviam sido entregues como escravos para saldar as dívidas e depois desafiou as autoridades a reagir com bondade. O que mais impressiona a respeito dessa história é que eles concordaram e seguiram o exemplo de Neemias. Então, olha que coisa interessante a lição vem nos trazendo no dia de hoje. Neemias, ele identificou o problema e ele tinha duas possibilidades: atacar diretamente o problema na hora ou esperar. E quando você faz as coisas de imediato e às vezes de cabeça quente, você acaba tomando as decisões certas da forma errada, usando metodologias erradas e acaba aumentando às vezes o problema. Então Neemias resolveu esperar, orou a Deus e após a oração ele tomou a atitude de tentar resolver
o problema ou dar o exemplo de como resolver o problema. Ele agiu, né? Ele vai lá, reúne os recursos e compra de volta os filhos que haviam sido entregues como escravos para saldar as dívidas. Depois disso, ele vai e conversa com todos aqueles que estavam andando fora das orientações de Deus e diz: olha, você precisa fazer isso, isso, isso. E eles não tinham como negar, eles não tinham argumento para dizer: por que não faz tu primeiro? Porque Neemias já tinha feito. Neemias já tinha dado o exemplo, Neemias já tinha mostrado como fazer, Neemias já tinha um plano de solução. Então, às vezes, é muito fácil você criticar e atacar, mas é necessário que, quando você vai expor a verdade, você exponha essa verdade com a intenção de salvar e, acima de tudo, você apresente a solução para o problema e não só a crítica, certo? Então, lição muito boa da nossa lição de hoje para cada um de nós. Ore ao Senhor primeiro, dê o exemplo e depois vá lá e converse com as pessoas, mostrando o caminho que elas devem seguir. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de fazermos parte da Tua obra. Nos dê, Senhor, a sabedoria vinda do Teu Espírito Santo para termos o caminho que devemos seguir na orientação daqueles que precisam ser orientados, Senhor. Que possamos também dar o exemplo e ter o valor de corrigir primeiro as nossas próprias atitudes, em nome e por amor de Jesus. Amém.